Percebe? Ao longo das nossas vidas, somos frequentemente apanhados num redemoinho de preocupações. O que os outros pensam, o que pode correr mal e como manter tudo sob controle absoluto. A cada nascer do sol, lança-se de cabeça numa busca incessante, sucesso deslumbrante, reconhecimento de todos e uma ilusão chamada perfeição. Contudo, um paradoxo cruel: quanto mais se esforça, mais pesado tudo se torna. Até que, num dia fatídico, uma voz silenciosa dentro de si se ergue subitamente, exigindo que pare. Abandona a compulsão, deixa de implorar a vida que coopere, cessa de se preocupar com tudo e então, milagrosamente, todas as engrenagens funcionam sem entraves. E esse é um paradoxo profundo, uma verdade que poucos esperariam. E ninguém menos que Dostoiévski, um mestre da alma, compreendeu esta verdade com a mais profunda clareza. Imagine, Dostoiévski esteve diante do cano de uma arma, segundos antes de a sua vida terminar. Naquele momento, no limiar da morte, uma verdade assombrosa emergiu. Ele viu através de todo o ruído sem sentido, das lutas fúteis e do medo derradeiro. E então, tudo o que outrora fora considerado vital desvaneceu-se subitamente, tornando-se completamente desprovido de sentido. Foi no momento em que abandonou completamente todo o controlo que um milagre aconteceu. A própria vida desdobrou-se numa ordem inesperadamente perfeita. Não se engane, isto não é indiferença insensível, mas a verdadeira essência da liberdade. Esta é a liberdade que verdadeiramente começa quando deixa de agarrar tudo com tanta força que nada consegue mover-se. Porque uma verdade dura é: a preocupação excessiva matará o fluxo natural e belo da vida. Quando deixa de se agarrar a tudo, começará a fundir-se com o fluxo do universo. E quando cessa a perseguição incessante, algo estranho acontecerá. Tudo o que deseja encontrará subitamente o seu caminho até si. Esta é a grande filosofia de deixar ir, uma jornada não de fracasso, mas de uma espetacular autodescoberta. E pelos olhos perspicazes de Dostoiévski, desvendaremos juntos o segredo, descobrindo por que deixar ir não é uma rendição fraca. Na verdade, é o único caminho para vivermos verdadeiramente uma vida plena e significativa. Veja bem, vivemos num mundo onde o controlo é adorado como uma religião, um poder supremo. Desde cada livro de autoajuda, cada história de sucesso retumbante, até cada citação motivacional, todos sussurram a mesma mensagem assombrosa: esforce-se mais, faça mais, incessantemente. Preste atenção aos mais ínfimos detalhes e nunca, em absoluto, pare. É o ensinamento que recebemos. Fomos profundamente doutrinados com a crença de que controlo equivale a poder supremo e apenas o esforço incessante define o nosso valor próprio. E se aquilo em que acredita for, na verdade, uma ilusão que o aprisiona, acredita que a disciplina é a resposta, mas uma disciplina superficial apenas o endurece. Sempre acreditou que o esforço incessante traz paz. Contudo, por vezes, quanto mais tenta consertar as coisas, mais fissuras, inadvertidamente, cria. Planeie meticulosamente, otimize tudo e meça constantemente. Contudo, a dura verdade é que quanto mais tenta controlar a vida, mais ela lhe escapa por entre os dedos. É como tentar segurar a água com um punho cerrado. Chamamos-lhe ambição ou, por vezes, produtividade. Contudo, por trás dessa fachada, algo mais subtil existe: é o medo. É o medo de que, se parar de tentar, tudo se desmoronará. Ou o medo de que a quietude seja um sinal de fracasso, e o medo de que, se não continuar a avançar, será esquecido. Contudo, o grande escritor Dostoiévski viu através desta ilusão. Ele compreendeu que a raiz do sofrimento não é o caos. Pelo contrário, advém da tentativa desesperada de conquistar esse caos. Viu que o desejo de controlo da humanidade não provém da força, mas de um medo profundamente enraizado. É o medo da incerteza, a ansiedade da perda e a verdade de que nada é verdadeiramente nosso para controlar. Foi em Memórias do Subsolo que o seu narrador trágico se rebelou contra a razão e toda a ordem. Porque ele compreendeu que a busca incessante pela perfeição através da razão apenas levaria à loucura. O paradoxo é que quanto mais se esforça para aperfeiçoar a vida, mais perde o verdadeiro sentido de viver. Sabias que quanto mais a felicidade é forçada, mais rapidamente ela se esvai. E então construímos incansavelmente hábitos, horários e sistemas, mas estaremos a acreditar erroneamente que são verdadeira segurança? No entanto, a segurança não é sinônimo de paz. É meramente uma jaula tecida pelas tuas próprias expectativas. Explora o mundo de Dostoiévski, onde a razão promete libertação, mas cruelmente entrega a tragédia. O que vale a pena ponderar é que, tanto no seu mundo quanto no nosso, as pessoas confundiram obsessão com progresso.
Um erro comum. Pensam que o domínio os protegerá da dor, mas apenas a exacerba. E a verdade inegável é: reconsidera. O controlo não é poder, mas uma resistência sofisticada, subtilmente disfarçada de ordem. Por outras palavras, é a tua recusa em confiar em algo além da tua capacidade de medir ou gerir. Como resultado, vivendo assim, cada desfecho torna-se um campo de batalha, cada atraso um fracasso pessoal e cada imperfeição um inimigo a ser conquistado. E uma regra implacável é: quanto mais tentas resistir à vida, mais fortemente a vida te resiste de volta. Para entenderes isto claramente, voltemo-nos para a história de um homem que um dia esteve diante de um pelotão de fuzilamento. Uma cena aterradora. Ele foi empurrado contra a parede. Flocos de neve delicados caíam, derretendo-se em lama sob as suas botas. Era Fyodor Dostoiévski, ali parado, vendado, com as mãos firmemente atadas, respirando o que ele tinha a certeza serem os seus últimos momentos de vida. Um momento de perigo extremo. Um soldado ergueu um pano branco e o clique frio dos ferrolhos dos rifles ecoou. Apenas mais um momento e a ordem de execução seria dada. O que acontece nesse momento final? Tudo o que ele alguma vez valorizara, livros, reputação, ambições, tudo desapareceu. Agora, não havia mais público para impressionar, nenhum propósito a cumprir. A única coisa que restava era o fardo da consciência, uma verdade insuportável. O momento final, ele havia chegado. Naquele instante de vida e morte, a sua mente foi inundada por imagens do seu irmão, amigos próximos e até mesmo a luz dourada do sol na cúpula da igreja que ele havia contemplado naquela manhã. Recordou o sabor simples do pão, o riso ressonante e todos os dias desperdiçados em preocupações desnecessárias. Então, subitamente, todos os pensamentos desapareceram, deixando apenas uma sensação avassaladora, uma beleza tanto majestosa quanto aterradora, da própria vida na sua existência crua. Essa experiência ficou gravada na sua mente e, mais tarde, Dostoiévski recriou-a vividamente através da personagem do príncipe Mishkin na sua obra-prima O Idiota. Um homem à beira da morte, com apenas alguns breves minutos de vida restantes, compreendeu subitamente o valor infinito de cada respiração, de cada momento. Cada segundo que passava parecia estender-se na eternidade, tocando o limiar da perenidade. Cada batimento cardíaco tornou-se subitamente estranhamente sagrado, uma verdade irônica, quando a vida é algo que muitas vezes apressamos, reclamamos e tentamos controlar. Só quando se está à beira do esquecimento é que a vida revela a sua insuportável preciosidade. E então, no exato momento em que os rifles eram erguidos, um mensageiro irrompeu. A ordem de execução havia sido milagrosamente revogada. Revelou-se ser nada mais do que uma charada cruel, uma execução simulada elaboradamente encenada pelo czar como uma lição brutalmente arrepiante. Num piscar de olhos, Dostoiévski teve de volta a vida que pensara ter perdido. O homem que havia aceitado a morte foi agora forçado a continuar a viver, mas a sua alma nunca mais seria inteira. Ele havia tocado a frágil fronteira entre a vida e a morte, experimentando uma quietude absoluta quando tudo o que outrora se valorizava foi despojado. E foi nessa quietude profunda que ele descobriu uma verdade que a vida nunca poderia ensinar, que todo o controlo é meramente uma ilusão efêmera. A partir daquele dia fatídico, ele já não escrevia como um homem que ansiava por fama ou sucesso mundano. Em vez disso, escrevia como alguém que verdadeiramente havia contemplado a eternidade, compreendendo as profundas camadas da existência humana. Ele começou a compreender que a alma humana não pode ser salva por esforços externos ou ordem, mas por uma profunda realização interior. Um tipo de realização que só pode emergir quando tudo o que outrora se acreditava erroneamente ser essencial foi completamente despojado. Foi naquele dia fatídico que Dostoiévski se desapegou de todas as preocupações mundanas e começou a viver verdadeiramente uma vida plena. O desapego, ou o deixar ir, é um dos conceitos mais profundamente incompreendidos na nossa jornada pela vida. Muitas pessoas acreditam erroneamente que isto significa indiferença, entorpecimento emocional ou apatia completa em relação a tudo o que as rodeia. Elas imaginam uma vida à deriva, sem rumo, livre de quaisquer apegos ou influências. No entanto, Dostoiévski nunca falou de indiferença. O que ele realmente queria dizer era liberdade. É o tipo de liberdade que só emerge quando deixamos de confundir apego com amor ou controle com segurança. Lembra-te, há uma linha tênue entre não sentir e não se agarrar, pois a indiferença apenas te paralisa. Pelo contrário, desapegar-se te desperta. Não se trata de se importar menos, mas de um cuidado puro, não possessivo, destemido, que não exige que a vida se curve constantemente à tua vontade.
Em Notas do Subterrâneo, Dostoiévski retratou uma personagem que resistia à felicidade, zombava da lógica e se rebelava até contra a própria razão. Ele agia assim porque, no fundo, compreendia uma verdade que todos tentamos esconder, que os humanos não anseiam realmente pela paz. O que realmente queremos é a prova da nossa própria significância. Não ansiamos por mera tranquilidade, antes ansiamos pelo controle sobre como essa tranquilidade se manifesta. Transformamos a dor em identidade, o controlo em virtude e depois racionalizamos isso como força. No entanto, isso é meramente o ego astutamente disfarçado sob o manto da disciplina. Quanto mais tentas controlar cada pequeno detalhe, mais inadvertidamente alimentas o ego que constantemente teme perder o controlo. Este é o derradeiro truque subtil do ego, um esforço disfarçado de vestimenta espiritual. Iludes-te a acreditar que estás a ser responsável, quando na verdade estás apenas com medo de desapegar. Transformas a tua mente num Deus e o progresso pessoal numa religião, mas ironicamente, a vida continua a fluir no seu próprio curso, inalterada, imparável e totalmente indiferente a todos os teus planos. Desapegar-se, como Dostoiévski o entendia, não é uma fuga da vida. Pelo contrário, é um envolvimento mais profundo com ela. Trata-se de confiar no fluxo natural das coisas, em vez de lutar contra ele. É a capacidade de te imergires no caos sem resistência, e depois encontrar uma estranha paz que advém de já não precisares de controlar cada resultado. Quando verdadeiramente te desapegares, deixarás de criar toda a resistência desnecessária. Verás algo mágico acontecer quando parares de categorizar a realidade entre o que gostas e o que não gostas. No exato momento em que deixares de resistir ao que está a acontecer, é aí que o fluxo da vida verdadeiramente começa a jorrar. É aí que E ficarás surpreendido ao descobrir que é também quando eventos fortuitos começam a manifestar-se. Pessoas e oportunidades encontrarão o seu caminho até ti, não porque tentes forçá-las, mas porque te libertaste verdadeiramente dos teus próprios padrões mentais. Provavelmente já experimentaste isto. No momento em que paras de obcecar com um problema, uma resposta aparece inesperadamente. Da mesma forma, no momento em que paras de te agarrar a alguém, essa pessoa proativamente te procura. E o mais incrível é que no momento em que paras de forçar as coisas, elas naturalmente se encaixarão na perfeição. Não é certamente magia, mas sim a maravilhosa sincronicidade do universo. É assim que o universo responde à quietude dentro da tua alma, em vez de lutas ansiosas. E esta é a verdade profunda que o grande escritor Dostoiévski percebeu. A vida funciona melhor no momento em que paras de tentar criá-la ou controlá-la. De facto, vivemos numa era onde o esforço é adorado como um deus. Onde quer que olhes, verás constantes exortações. Otimiza, melhora, cresce, atualiza-te. Percorres inúmeros feeds, testemunhando pessoas que parecem mais disciplinadas, mais bem-sucedidas e mais no controlo das suas vidas do que tu. E então, inconscientemente, começas a valorizar-te por números secos, seguidores, produtividade ou progresso alcançado. Infelizmente, trocamos a fé pela otimização implacável. O mundo moderno está a vender-te a mesma mentira sobre a qual Dostoiévski alertou há mais de um século, que se te esforçares o suficiente, podes eliminar todo o sofrimento. Que os hábitos, rotinas e mentalidades certas serão a chave derradeira para a paz eterna. Mas Dostoiévski, com a sua profunda perspicácia, compreendeu a natureza humana melhor do que ninguém. Ele compreendeu que os humanos não apenas suportam lutas. Na verdade, precisamos delas para crescer. Sem esses desafios, as nossas vidas tornar-se-iam vazias e sem sentido. Ele proferiu uma máxima profunda. É estranho como as almas se perdem a enumerar as suas mágoas, esquecendo-se de contabilizar as suas próprias alegrias. Essa única asserção encapsula com perfeição a enfermidade crônica da sociedade moderna. Em vez de almejar a paz, ansiamos por conflito, drama ou qualquer pretexto para o confronto, pois sem a oposição, parecemos desvanecer o nosso sentido de ser. Embora o mundo moderno tenha deificado a conveniência, ironicamente, jamais nos sentimos tão inquietos, ansiosos ou descontentes. Cada conveniência que nos deveria ter libertado agora nos impele a uma busca implacável por controlo. Monitorizamos meticulosamente o nosso sono, o humor, cada caloria consumida, como se essa medição perfeita pudesse extinguir todo o caos interior. Contudo, tudo o que fazemos é nutrir uma ilusão, semelhante àquela que Dostoiévski desvendou no sonho ocidental do progresso racional. Uma crença cega de que a razão e o controlo absoluto, em última instância,
trariam a felicidade. A realidade provou o oposto. Apenas nos tornou mais atarefados, mais vazios e mais isolados do que jamais fomos. Convertemos o processo de autoaperfeiçoamento numa forma de capitalismo emocional. Agora, o sentido da vida é percebido como um produto adquirível através de um esforço incessante. Até a meditação se tornou um desafio e a quietude, uma performance. Perseguimos diligentemente a paz como se fosse uma conquista a ser alcançada, sem nos darmos conta de que essa mesma perseguição é a raiz do problema. No universo de Dostoiévski, as almas acreditavam que a perfeição seria a chave para a salvação da humanidade. O nosso mundo, contudo, está repleto de almas que creem que a produtividade será a sua própria salvação. Ambas as crenças são ilusões idênticas, são prisões mentais erguidas a partir do que denominamos progresso. Cada vez que, com confiança, cremos ter erguido um sistema capaz de findar todo o sofrimento, na realidade, ele apenas transmuta a forma da dor. Nós chamamos-lhe progresso, mas Dostoiévski designou-o de pura autoilusão. Chegará um momento em que todo o ruído circundante se silenciará subitamente, não porque o mundo se transformou, mas porque tu próprio te transfiguraste verdadeiramente. O que sucede quando cessas de perseguir, de negociar e de forçar tudo a ser perfeito até ao último pormenor? É estranho, mas no instante em que deixas de pensar em demasia, tudo parece encontrar por si só o seu próprio fluxo. É uma serena sensação de regresso ao lar, não a glória da vitória, nem a amargura da derrota, mas a paz profunda após anos de esforço incessante. Muitas vezes, erroneamente, cremos que a vida exige o nosso controle constante, mas a verdade é que ela apenas anseia por espaço para respirar livremente. Desapegar não significa que percas algo. Pelo contrário, é o ato de renunciar à ilusão de que poderias, alguma vez, controlar tudo ao teu alcance. E nesse preciso instante de desapego, algo inteiramente novo desperta. Um ritmo, uma ordem natural que tem aguardado em silêncio, oculta sob todos os teus esforços forçados. Recordemos momentos na tua vida em que as coisas, inesperadamente, se encaixaram com surpreendente facilidade. Um projeto tornou-se subitamente um sucesso retumbante logo após teres cessado de pensar em demasia e de te preocupares excessivamente. Uma pessoa significativa regressou precisamente quando cessaste de a perseguir desesperadamente. A paz interior chegou, o instante em que finalmente deixaste de sentir a necessidade de te explicar ou justificar. Estas não são meras coincidências, são testemunhos da profunda harmonia do universo. Os psicólogos denominam este fenômeno de estado de fluxo, um nível natural de consciência que emerge quando cessas de forçar ou resistir. Até o grande escritor Dostoiévski compreendeu isto profundamente, mas através de uma lente espiritual contemplativa. Ele acreditava que a verdadeira salvação reside não na busca da perfeição, mas na aceitação plena, a coragem de enfrentar, de cessar a fuga do sofrimento e de permitir que ele te tempere e te transforme. Ele escreveu outrora uma afirmação poderosa: o sofrimento é a única origem da consciência. Quando cessas de te preocupar em controlar cada aspecto da vida, começarás a sentir o seu pulso e a sua vibração uma vez mais. Deixas de ser o escultor que tenta moldar e, em vez disso, tornas-te a argila maleável, pronta para ser plasmada, alterada e refinada pelas próprias experiências da vida. E é aí que reside a verdadeira autenticidade. Não no ideal que julgas precisar de te tornar, mas em quem tu realmente és, quando finalmente cessas de fingir ou de te esconder. O universo não recompensa tentativas rígidas de controlo. Em vez disso, favorece e agracia a cooperação harmoniosa. E quando cessas de te agarrar desesperadamente, é como se a própria vida tomasse um fôlego profundo e sussurrasse: finalmente, estás verdadeiramente pronto. A iluminação de Dostoiévski não foi apenas filosofia abstrata, foi um despertar profundo para a humanidade, uma revelação assombrosa. Ele percebeu que desapegar não era um sinal de fraqueza, mas o início do verdadeiro poder. Intelecto aguçado, espírito criativo. O amor e todas as outras coisas boas só florescem verdadeiramente quando nos libertamos do controlo, pois a vida não começa com tentativas intermináveis de consertar as coisas. A vida começa verdadeiramente quando paras de te esforçar tanto. Lembra-te, a vida floresce verdadeiramente no ponto em que a tua obsessão pelo controlo desaparece. No meio do silêncio gélido da Sibéria, Dostoiévski experienciou em primeira mão o que antes só conseguira retratar através da sua escrita.
Grilhões frios apertavam os seus pulsos, o gelo mordia a sua pele e ele estava rodeado por almas que tinham perdido tudo. Contudo, no meio daquela desolação absoluta, algo estranhamente puro começou a brotar. Ele estava quebrado, sim, mas milagrosamente, ele suportou. E foi nesse espaço frágil, na interseção de dor extrema e gratidão profunda, que ele gradualmente percebeu que o sofrimento não era um castigo, mas um processo de purificação. Talvez a dor que estás a sentir não se destine a destruir-te, mas talvez esteja a tentar purificar-te das ilusões que ainda confundes com a verdade. A ilusão de que precisas de ser absolutamente perfeito para seres digno de amor. A ilusão de que a vida só é verdadeiramente bela quando carrega algum significado profundo. A ilusão de que controlar tudo te manterá seguro. Na sua obra-prima Crime e Castigo, o assassino Raskolnikov esteve imerso ao longo da história no labirinto da sua própria mente, constantemente a justificar, a racionalizar e a construir sólidas paredes de raciocínio para evadir a sua culpa. Contudo, só quando ousou confessar o seu crime, só quando aceitou conscientemente o sofrimento, é que o verdadeiro despertar começou. A sua libertação não veio de provar que estava certo, mas da sua própria ruína, do seu próprio estilhaçar, de aceitar uma verdade dura. A dor não se opõe à vida, pelo contrário, é o testemunho mais poderoso da existência da vida. Já te perguntaste o que acontece quando a dor encontra a consciência? Esse exato momento temperará e purificará milagrosamente a tua alma. Queima todas as camadas falsas, deixando apenas a essência da verdade, como veias cintilantes de ouro escondidas em rochas rachadas, à espera de serem descobertas. Uma verdade pouco conhecida, a verdadeira beleza não é algo que existe apesar da pressão, mas sim um produto forjado por ela. E esta é a lição profunda que o grande escritor Dostoiévski aprendeu. O sofrimento não é um sinal de fracasso, mas um caminho essencial para evoluirmos. Ele próprio uma vez contemplou e escreveu: a consciência excessiva é uma doença. Ironicamente, apesar de a considerar uma doença grave, dedicou toda a sua vida a imergir-se na consciência, a sentir cada nuance, mesmo as mais dolorosas, porque só ousando confrontar o abismo da dor é que podemos verdadeiramente superá-la. Cada ferida profunda em ti é um capítulo não encerrado, cada tristeza é um espelho reflexivo, a colocar a pergunta persistente: vais resistir-lhe ou deixá-la guiar-te, ensinando-te lições valiosas? Quando a dor é abraçada, não te faz recuar, pelo contrário, molda e constrói quem tu és. Possui um poder extraordinário, transformando o medo extremo em humildade profunda e o desespero em compaixão ilimitada. Dostoiévski caminhou bravamente por um mar de provações e, quando emergiu, viu o mundo através de olhos completamente diferentes. Ele compreendeu que o sofrimento, embora nos possa esmagar, é também a chave para a libertação. E se ousares abrir o teu coração, a tua dor trará uma libertação semelhante. O propósito não é terminar a tua história de vida, mas refiná-la e purificá-la, transformando-a no teu eu mais autêntico. Muitas vezes passamos a vida inteira a tentar evitar que o mundo se desfaça, a racionalizar o caos e a tornar tudo perfeito, como se essa perfeição nos pudesse salvar de uma existência humana desafiadora. Contudo, o controlo nunca é o verdadeiro destino, é meramente uma distração, uma ilusão. Então, chega um momento em que todos os esforços colapsam. Vais quebrar ou serás forçado a parar? É nesse momento de ser forçado a parar que uma verdade inegável emergirá, mais clara do que nunca. Perceberás que tudo o que tens diligentemente perseguido é essencialmente uma variação do medo, e todos os teus esforços são uma forma de escapar à quietude interior. E o mais importante, a vida nunca exigiu que te esforçasses para a forçar, mas apenas que aprendesses a deixá-la desenrolar-se naturalmente. Dostoiévski não encontrou esta verdade no conforto ou na facilidade, mas precisamente nas profundezas do desespero, quando se encontrava à beira da vida e da morte. Quando despojado de tudo, ele despertou para uma verdade que poucos conseguem aprender. A verdadeira paz não vem de controlar ou dominar tudo, mas de desapegar. Já se perguntou onde reside o verdadeiro sentido da vida? Não se trata de tentar conquistar tudo, mas sim de permitir que a vida o toque e o molde. Ficará surpreendido ao descobrir que, no momento em que deixar de se preocupar excessivamente, tudo na vida começará a fluir suavemente por si só. E a principal razão é que nos temos focado demasiado em controlar cada aspecto.
A obsessão por resultados ou pela sua autoimagem irá, inadvertidamente, obscurecer a sua visão, impedindo-o de reconhecer a sabedoria silenciosa que orquestra tudo no seu íntimo. Uma verdade interessante é: não nasceu para tentar lutar contra a corrente da vida, mas para aprender a imergir-se e fluir com o seu curso natural. Portanto, liberte-se corajosamente dos seus cálculos. Pare de se agarrar ao que não lhe pertence e deixe de resistir às coisas como elas naturalmente são. Em vez disso, abra o seu coração para receber. Deixe que todos os eventos o atravessem, permita que o temperem e o moldem, e deixe que operem livremente de acordo com as leis naturais. É importante compreender que a arte do desapego não significa desistir ou ser indiferente. Pelo contrário, é a capacidade de aceitar e fluir com a vida tal como ela é, não como espera ou exige que seja. Sentirá uma grande libertação. Quando deixar de se agarrar a tudo com tanta força, o universo terá espaço suficiente para fazer circular energia e vida através de si. Um paradoxo interessante é: deixar de se preocupar excessivamente não é porque nada importa, mas precisamente porque tudo na vida carrega um profundo significado e importância.